Senador Paulo Paim, parabenizo Vossa Excelência pela realização dessa audiência tão importante e significativa para todos os militares e para as 3 Forças Armadas, não excluindo as polícias militares de todo o país. Aos companheiros de farda, a minha continência a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de ser convidado. Recebi diversos convites, e de tantos convites é aquela história tipo convite de comandante, né? Quando o comandante convida, é praticamente uma ordem, você vai lá e participa. Então, de tantos convites que eu recebi, eu me senti na obrigação de estar aqui. De todas as falas, que eu acompanhei todas, como o senador falou, eu cheguei antes, fiz questão de chegar antes. Eu vou pensar algumas coisas para ser bem objetivo. Vou começar pela fala da senadora Zenaide, que com muita propriedade falou na questão do ser humano. É só no momento de crise que parece que nós olhamos para o outro, que existe o outro. E depois de quase 30 anos de farda que eu tive, eu percebi isso, que na maioria das vezes a gente não consegue olhar o próximo, o outro que está ali com a gente, no dia a dia, na tarefa diária, e por diversas vezes a gente sempre, como seres humanos que somos, nos colocamos numa condição melhor do que o outro. Parece que nós sempre somos melhores, até num sistema como o nosso de valorização do mérito, onde cada atividade que você faz conta para a sua promoção, cursos, etc., parece que nós, às vezes, nos perdemos nessas condições. E essa reunião aqui, essa audiência, ela está nos permitindo, a mim principalmente, e hoje na condição de deputado estadual, eu sou subtenente do Exército, e para quem não sabe, o meu pai é 2º sargento reformado da Marinha, foi soldado, cabo, 3º, 2º, assim como eu fui soldado, cabo, 3º, 2º, até subtenente. Então, eu entendo perfeitamente tudo que foi colocado aqui, porque o meu pai tem uma vida de marinha, embarcado em navio, e eu tenho uma vida de exército inteira, eu sei o que é, sei o que é a O, sei todas as situações, todas eu sei. Eu acho que a questão da humanização, eu acho que ela é a mais pertinente nesse momento. Como o capitão Stevenson falou, nosso senador, não estamos no momento de divisão. O nosso país ele se polarizou depois de uma eleição. Ela foi boa porque foi democrática, mas foi ruim porque nós ainda não conseguimos atingir o meio termo que Platão tanto exigiu de nós, nos ensinou 3 séculos antes de Cristo, e parece que 2.300 anos depois a gente ainda não aprendeu o que é o meio termo. A minha vinda aqui, senador Paulo Paim, não é para jogar álcool nessa fogueira, muito pelo contrário. É para me solidarizar, parabenizar a todos, ao senhor principalmente, e a todos os integrantes que aqui estão. De tão importante que essa reunião, eu não podia faltar. É a minha primeira vez no Senado, e é uma honra para mim, inclusive, poder me dirigir utilizando a palavra. Nunca imaginei que eu estivesse aqui. Se você me perguntasse isso há 4 anos atrás, eu ia dar risada de todo mundo, ia apostar o meu salário, que eu jamais estaria aqui. Mas como Deus coloca a gente no caminho que a gente nem espera, às vezes isso acontece. Então, ressaltando a questão da crise, ela é importante porque todos nós aprendemos com a crise. É a história de fazer do limão uma limonada. E a gente está com um limão para fazer uma limonada para 3 Forças Armadas. Perceba a dificuldade que nós temos hoje e o grande desafio que nós temos. Informo a vocês que lá no estado do Paraná, eu estou sendo muito bem recebido pelos generais. Me recebem com educação, me ouvem, me orientam com a experiência que têm, me apontam caminhos, sentam comigo, entendem como é a política, porque os militares não entendem como a política funciona. Está aqui o capitão Stevenson, pode ir lá na tropa dele e ele relata que as pessoas têm uma visão completamente diferente do que é o ambiente político e como as coisas acontecem. Digo a vocês que, como subtenente do Exército, um mandato de deputado estadual é 10 vezes pior do que ser encarregado de material. Quem foi encarregado de material aqui sabe exatamente o que eu estou falando. Que a gente sempre reclama, né? Nossa, vai botar uma carga nas minhas costas, prejuízo e acampamento e N missões. Digo a vocês, ser deputado é 10 vezes pior do que ser encarregado de material. Então, eu tenho noção da minha responsabilidade hoje perante todos, apesar de não ter competência legislativa para atuar aqui no Senado, atuar na Câmara,
mas eu tenho a responsabilidade de participar de toda essa movimentação para que nós possamos, pela primeira vez nos últimos 30 anos, pela primeira vez, senador Paulo Paim, o senhor está dando a oportunidade para nós, para mim principalmente, de estabelecermos um diálogo a respeito de carreiras militares, de todos, de oficiais e de praça. Como o senador falou, eu acho que não é o momento de nós jogarmos álcool nessa fogueira, o momento da divisão. O país já está dividido. E nós, como militares, que preservamos pela ordem, pela manutenção da integridade, não só do território, mas de toda a sociedade, nós temos a obrigação de pensar dessa forma, porque nós fomos forjados para isso. Militar não é formado, militar ele é forjado. O sacrifício da profissão forja, a formação forja, o dia a dia forja. E nós temos que dar o exemplo, nós sempre demos o exemplo, mas nós ficávamos quietos. Ninguém sabia o que nós fazíamos. Aliás, muita gente nem sabe, só critica. Ninguém sabe quantos serviços de escala você tira, ninguém sabe qual é a atividade que um marinheiro... O meu irmão nasceu, o meu pai foi conhecer o meu irmão tinha 3 meses. Meu pai até conta até hoje que quando ele foi pegar meu irmão no colo, meu irmão chorou. Uma situação extremamente peculiar, mas que ninguém sabe, porque ninguém conta, ninguém fala. E hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade para isso. A minha obrigação é trabalhar para todos. Percebi que todos falaram do descompasso entre legislações, o doutor Lino consolidou muito bem, já havíamos conversado sobre isso, Tente Messias, Sérgio Gonçalves, Adão, Antolino, nós já tínhamos falado sobre isso através das redes sociais, nos conhecemos, né, pela rede social, isso é muito importante, conheci o trabalho também da senadora e do senador pela rede social, então também sabemos, né, de todas as posições de vocês, deputado, o senador Paulo Paim, de longa data, acompanhe também o seu trabalho. E, como falou o capitão Stevenson, permita eu chamar o senhor de capitão? Que nós somos aí militares e seremos sempre militares. Sim, senhor. Obrigado. Seremos. Quem sabe no futuro vamos estreitar isso. O senhor falou uma frase que para mim é muito significativa de toda a minha história militar. Muito, muito, muito. Hoje nós temos tanta hierarquia que incomoda a disciplina. Isso é profundo e significativo, gente. A nossa sociedade brasileira, ela se preocupou durante tanto tempo em estabelecer níveis hierárquicos. E hoje é engraçado que se fala em gestão, mas uma gestão, ela é horizontal porque a gestão se dá por competência. Uma gestão não se dá por hierarquia. E vejam o descompasso que nós temos, porque dentro das Forças Armadas nós temos uma hierarquia, que é histórica e sempre vai existir, porque existe a posição do comando, isso tem que existir, dentro de uma empresa também tem, de uma empresa civil, privada, mas nós também queremos trabalhar com a gestão, que é a questão de competência. E foi isso que foi falado o tempo todo aqui, competência. Que o sargento QE tem competência, que o taifeiro tem competência, que os sargentos que fizeram CAIS têm competência, que quem fez o curso de habilitação ao QO no Exército tem competência, mas que o sargento da Marinha também tem e o sargento da Aeronáutica também tem. Falamos de competência. Mas como nós gerimos essa competência? O que nós fizemos para isso? É a história da crise. Até o momento, parece que no Brasil, e as últimas eleições, elas nos deram essa oportunidade. Muitos brasileiros pararam... Positivo, muito obrigado. Muita gente quando para ouvir as minhas falas, diz a seguinte frase, senador Paulo Paim: eu não tinha parado para pensar nisso. E parece que nós, militares, passamos os últimos 30 anos sem parar para fazer essa reflexão. Ou seja, nós não paramos para pensar nisso. E hoje, 30 anos depois, digo com referência à minha história, e também até a história política que a gente viveu no Brasil, a gente parou para pensar nisso. Hoje nós paramos para pensar nisso. E como bem falou a senadora Zenaide, temos que priorizar seres humanos, porque por trás do farda existe um ser humano. Por trás daquele militar existe uma família.
E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque eu também tenho 2 filhos. E eu também luto muito pela educação, pela saúde, pela assistência social lá no estado do Paraná. E eu posso dizer para vocês o seguinte, como disse Renato Russo, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. E o que eu me proponho aqui hoje é trabalhar junto com todos, as 3 forças, oficiais e praças, polícias militares de todo o Brasil, que precisarem também do meu apoio, para que nós estabeleçamos um grande diálogo de forma educada, disciplinada, inteligente e com sabedoria, para que a gente consiga encontrar, dentro das divergências, como bem falou o senador Stevenson, dentro das divergências, a gente consiga construir os melhores caminhos para que todos sejam lembrados como seres humanos, como profissionais competentes que foram, e pela dedicação integral ao serviço da pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida. Agradeço a todos, muito obrigado e a minha continência a vocês. Muito obrigado, senador. Muito bem, muito bem.